Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário de rádio que foi divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 13 de outubro, por mais de 200 emissoras. Lembro que, se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, junte-se a nós e, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Eu não conversei ainda com vocês sobre a manifestação da CBP, que é um órgão que cuida da alfândega, das entradas nos Estados Unidos. Um órgão que está lá em nome do governo dos Estados Unidos, né? Que tem um poder de Estado muito grande e que se sentiu muito ofendido com a falsificação da entrada de Felipe Martins. Diz um trecho, né? Condenamos veementemente o uso de entrada falsa para embasar a prisão do senhor Martins. Ele foi preso, ficou preso 6 meses, esteve em solitária, porque queriam que ele fizesse delação premiada contra Bolsonaro, né? Foi uma pressão que Gilmar Mendes várias vezes lá atrás condenava, né? Ele está preso ainda, né, em casa, com tornozeleira, assim como Bolsonaro, que está cumprindo uma prisão que foi decretada no curso de um inquérito em que ele acabou sendo retirado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Então, ele não está mais nesse inquérito, mas continua sofrendo a consequência do inquérito, embora tenha sido condenado em outro, mas esse que é a base da prisão, esse que resultou na prisão domiciliar dele. São coisas incríveis, né? Agora, um assessor de Trump está insistindo e há investigações, as investigações têm seu tempo, hora e ritmo, né, para aparecer todos os envolvidos nessa falsificação, que escreveu Felipe Martins, quando o nome dele e o nome certo se escreve com I, né, em todas as línguas. Felipe Martins, Filipinas, pelo rei Filipe II, da Espanha, né, o príncipe Philip, da Inglaterra, né, mas enfim. Até errado, quer dizer, a pessoa não era muito bom de... Eu conheço alguns aí que estão até candidatos ao Supremo, cujo português vai ter que passar por uma aula, um intensivão de português para não fazer fiasco lá no Supremo. Mas, enfim, agora tem que investigar, porque, afinal, não é possível que a mulher, que a Procuradoria, né, e que a Polícia Federal tenha se baseado numa notícia, parece que é um tal de Guilherme Amado, algo assim, né, que escreveu que Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos e tinha sumido nos Estados Unidos. E ele estava indo de Brasília para Curitiba, né, e depois para a cidade dele, né, com prova, com Uber registrando, com passagem aérea registrando, com tudo, provado. Ele não estava nos Estados Unidos e nem tinha embarcado, né? Mas inventaram essa entrada lá. Isso é muito grave, né? Tanto que o órgão americano diz condenamos, né? Bom, mas uma outra questão, eu falei de gente que é candidato ao Supremo, né, a vaga de Barroso. Vejam só, Barroso saiu, disse que não quer mais se expor, não quer mais saber de exposição pública, não adianta mais, ele vai ser um exposto público para o resto da vida, né? E não vai poder ir para os Estados Unidos, que ele ama, né? Formou-se em Yale, é professor visitante em Harvard, né? Gosta ali da região de Cambridge, ali perto de Boston, mas tem casa lá em
me parece que é Key Biscayne, lá no Miami. O filho dele trabalhava lá, teve que sair de lá, porque foi atingido pelo corte de visto. Sentiu muito isso. Né? Tanto que decidiu sair do Supremo antes mesmo da meditação que ele ia fazer lá naquele rito indiano, né, ou hindu, sobre decisão de futuro. Não sabe para onde vai, mas sabe que não fica no Supremo. Né? Agora vai marcá-lo, já marcou para o resto da vida. Tá mais lapidar do que o batom da Débora na lápide de granito da deusa Têmis. Está muito mais lapidar o nós derrotamos o bolsonarismo, porque afinal ele presidiu a eleição de 22 no TSE, né, a campanha eleitoral, né, ele organizou aquelas coisas, depois veio para o Supremo e proclamou isso, ele, arrependido disso, mas sim, ele se arrepende conscientemente, mas foi o inconsciente que falou naquele dia, empolgado por estar num ambiente da Uni, e aí o ato falho, o inconsciente jogou isso para fora. Ele está crente que derrotou o bolsonarismo. Né? Primeiro botou na cabeça, como de resto do Supremo, de que haveria um golpe. E aí fez o contragolpe. Né? A Constituição não importou nada. Né? Foi o contragolpe, valeu tudo. Mas, enfim. E aí, na vaga dele, está cheio de gente, que eu disse o outro dia, puxa, com esses candidatos é preferível que o Barroso não vá, que ele fique. Né? Então está nas mãos dos senadores que fazem a sabatina no Senado. Está cheio de gente que é fácil de fazer perguntas. Né? Mas depende enfim, do critério dos senadores, da sabedoria dos senadores, do conhecimento dos senadores, da inteligência dos senadores, que sabatinam uma pessoa para começar, enfim, a recuperar o Supremo. Só deixar entrar gente que era daquele nível do Supremo de 20 anos atrás. Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário de rádio que foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. O Departamento de Estado ligou ontem para o Itamaraty com convite do secretário de Estado Marco Rubio, que é o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, para que o ministro de Relações Exteriores de Direito do Brasil, Mauro Vieira, vá a Washington para um encontro sobre as tarifas, né, a sobretaxa. Como o Trump já deixou bem claro, a base da negociação vai ser a necessidade de o Brasil reabilitar a liberdade de expressão e o Estado de Direito. Porque os americanos sabem que perdemos isso com atuações do Supremo e omissões do presidente da República, que jurou perante o Congresso Nacional defender a Constituição. Parece que há uma ligação assim dos presidentes de poder para que tudo seja mantido, para que não venha de novo nenhum governo maluco a cortar as benesses, os privilégios, né? a doce vida do mundo estatal. Bom, estou dizendo isso porque a carga de impostos é insuportável
E eu vejo a mídia que deveria servir à sua audiência, mas serve ao que a sustenta com propagandas desnecessárias, né? A mídia chama mais imposto o equilíbrio fiscal. Quando há déficit, não diz que é déficit, diz que é um evento de desequilíbrio. E só fala em arrecadação, não fala em cobrança de mais imposto. Que os deputados, representando condignamente os seus mandantes pagadores de impostos e oprimidos pelos impostos, derrubaram, né, essa última tentativa de cobrar mais 17 bilhões do pagador de impostos. Gente, ontem, entre Putin e o presidente do Azerbaijão. E Putin revelou que, ao pedir desculpas, que foi a defesa aérea russa que derrubou o avião da empresa aérea do Cazaquistão, do Azerbaijão, a Azerbaijan Airlines, matando 38 pessoas, e que foi a defesa antiaérea russa que abateu o avião. Não exatamente abateu diretamente, mas com 2 mísseis que foram explodidos no flanco do avião, do lado, a 10 metros do avião. Tanto que o piloto disse que tinha havido uma colisão com uma revoada de pássaros, porque o míssil foi destruído, foi uma autodestruição do míssil para que não caísse em algum lugar do território russo, né? Mas atingiu o avião. Os estilhaços, né? Foi como explodir uma granada próxima. Os estilhaços perfuraram a fuselagem, o avião tentou ainda um pouso, mas não deu e morreram 38 pessoas. Parece que teve muito sobrevivente. E Putin pediu desculpas e disse que vai indenizar as famílias e a companhia aérea. Os mísseis teriam sido disparados, segundo Putin, porque havia a suspeita de presença de drones da Ucrânia. Agora, falando em drone, eu fico preocupado com essas coisas chinesas. Estava lá numa cidade que é famosa por fazer demonstrações de fogos de artifício, aqueles desenhos no ar que fazem com drones, Liuyang, né? E aí começou a pegar fogo nos drones, milhares de drones que estavam fazendo desenhos maravilhosos no céu. E caíram sobre o povo que estava lá embaixo assistindo. Não tem registro de morte, mas a gente não fica sabendo se queimou alguém, né? Provocou alguns incêndios, pequenos incêndios que foram logo apagados, mas foi como se fosse uma chuva de meteoro caindo sobre o povo que estava lá, né? Então, a China tem feito maravilhas, né? Aquela ponte maravilhosa, aeroportos com a maior rapidez, mas às vezes dá errado. Foi uma sucessão de destruição dos drones pelo fogo, como se tivesse dado um circuito neles. De Brasília, Alexandre Garcia.